vocês. E organização do trabalho pedagógico do dia 2/7 foi trabalhado o planejamento e organização do trabalho pedagógico, né? Assim como os objetivos de aprendizagem. Mas um passo importante anterior ao planejamento e à elaboração desses objetivos é a avaliação. Refletir sobre esse tema, principalmente com foco no que vamos apresentar hoje aqui, que é a avaliação diagnóstica, irá contribuir com o planejamento de vocês, mas de forma mais efetiva, né? E que leve em conta o que os nossos estudantes já sabem e o que é preciso maior atenção na aprendizagem. Nesse sentido, a oficina diagnóstica de hoje tenta aproximar o máximo possível de como acontece na prática, ou seja, como colocar em prática a avaliação diagnóstica para que ela cumpra a sua função, que é garantir o sucesso na aprendizagem. Vocês estão me escutando? Está todo mundo me escutando? O som está, né? Ok. Então, pensando, e ainda pensando como a avaliação diagnóstica pode acontecer de forma remota. Então, vamos lá. Primeiramente, né, vou fazer uma breve introdução do tema, relacionando com o atual momento. Eu vou abordar também a avaliação e sua concepção, né, com destaque na avaliação diagnóstica. A intenção não é aprofundar os conhecimentos teóricos sobre avaliação, mas apenas apresentar o conceito de avaliação da aprendizagem, bem como a concepção de avaliação adotada pelo IFB, né, nos seus documentos, nas resoluções e até mesmo no próprio projeto político-pedagógico do campus. Eu vou falar, né, vou fazer uma breve também fala sobre o parecer do CNE, né, o que esse parecer nos diz sobre a avaliação, especialmente sobre a avaliação diagnóstica, e, em seguida, partiremos para as definições acerca mesmo da avaliação diagnóstica. Nesse ponto, também não vou me estender, uma vez que a proposta é de uma oficina mais prática possível, mas, no entanto, é importante entender os seus conceitos para a gente poder vislumbrar como acontece mesmo a avaliação diagnóstica na prática. E, por fim, a proposta de uma avaliação diagnóstica em 5 passos. Pode mudar, Éder. Então, gente, nós estamos vivendo, né, num momento de muitas incertezas, inseguranças, tendo que nos inventar de todas as formas, seja na vida particular, né, na nossa vida particular, mas também como na nossa profissão. É certo que para professor, né, visto que o professor tem que se reinventar a todo momento, né, não somente nessa situação específica. Mas então, levando em conta esse contexto, né, de saúde pública, as recomendações sanitárias de isolamento social, as instituições também têm tentado se reinventar, né, de forma a garantir a manutenção do vínculo entre o estudante e a escola, né, durante essa pandemia, mas buscando evitar retrocessos de aprendizagem e evasão. É discutido, né, amplamente que haverá, sim, retrocessos, né, mas a gente tem que tentar minimizar o máximo possível esses retrocessos. Então, frente a esse cenário, o Conselho Nacional de Educação, né, que é o órgão colegiado ligado ao Ministério da Educação, ele elaborou uma resolução normativa que destaca etapas indispensáveis para o período de volta às aulas. Dentre essas etapas, ele destaca que o acolhimento de alunos e professores e o alinhamento das ações pedagógicas, né, com a base no currículo comum, né, a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, e ele destaca também a avaliação diagnóstica. Em relação ao acolhimento e às medidas sanitárias, né, essas foram amplas, elas foram bem discutidas pelo campus, né, através do comitê local, né, e materializadas no plano complementar de contingência para o enfrentamento. Não vou falar sobre isso, né, mas só estou citando. E também contempla, né, as ações pedagógicas, que são essas várias formações que o Instituto tem proporcionado para a comunidade acadêmica, seja a nível da PREM, né, da Pró-Reitoria de Ensino, bem como os ciclos de formação docente,
proposta pelo comitê e com a organização da coordenação pedagógica. Mas o que eu quero destacar é que a avaliação diagnóstica é um instrumento importante para o retorno das aulas, ainda que de forma remota, né? Bom, pode mudar, isso. Então, falando um pouquinho sobre a avaliação da aprendizagem, né? Todos nós estamos acostumados a exercitar a avaliação a todo momento no nosso dia a dia. Avaliamos as pessoas, o atendimento de um restaurante, de uma refeição, e isso de forma bem natural e espontânea. Ou seja, estamos sempre praticando avaliação. Apesar dessa avaliação, da avaliação ser uma prática social ampla, pela própria capacidade que o ser humano tem de observar, refletir e julgar, na escola, a sua dimensão, ela não tem sido muito clara, né? Às vezes ela é utilizada, Éder, não terminei. Desculpa, mestre, passei aqui. Às vezes ela é utilizada apenas como atribuições de notas, né, visando a promoção ou a reprovação do aluno. Então, mas qual é o objetivo mesmo, né, da avaliação? Luquez, ele diz que o objetivo da avaliação é garantir o sucesso, seja ela na empresa, no nosso cotidiano, na família, em todo lugar, o seu objetivo é garantir o sucesso. Ele afirma que a avaliação é a nossa parceira para encontrar o melhor resultado num determinado curso de ação. Ou seja, ele sempre aposta que a avaliação é para garantir o sucesso. Não que essa avaliação tenha um propósito de produzir o sucesso, mas ela é um diagnóstico que sinaliza o que está indo bem e o que não. Ou seja, sinaliza que não atingimos a qualidade que nós esperávamos. E para Luquez, essa avaliação produz um indicativo importante, porém, apenas a sua solução, ela depende da gestão, de como ocorre a decisão e investimento na produção desse resultado, no que a gente espera alcançar. Então, na escola, para a gente poder alcançar esses resultados, esse sucesso, a gente tem que pensar, planejar a avaliação também. E ela deve ser vista como um instrumento a serviço da aprendizagem do aluno, e deve contribuir para a análise e a decisão de quais as ações pedagógicas deverão ser contempladas no nosso plano de ensino, para que a gente possa tomar, durante o processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos, as melhores decisões, os melhores métodos, os melhores instrumentos, né, de acordo com o que a gente detectar que vai garantir o sucesso do nosso aluno. E essa constatação, ela tem que ser o ponto de partida em que a gente pode atribuir a qualidade do nosso trabalho, sendo positiva ou negativa, né? Então, a avaliação, ela é um instrumento, né, a serviço da aprendizagem do aluno e deve servir para ajudar o aluno a superar suas dificuldades, servir para o aluno descobrir o seu potencial, colaborar para que o estudante avance e alcance os resultados almejados, e ela deve também atender à diversidade do nosso estudante, né? Seja ela de ordem social, econômica, ou o ritmo do nosso aluno, a gente tem que também observar o ritmo do nosso aluno, o que ele sabe, o que ele não sabe. Então, a avaliação, ela tem que contemplar essa diversidade. E o professor, a partir dessa, numa reflexão sobre o que é a avaliação, ele pode perceber que a transformação, ela é ocorrida continuamente, né, durante o processo de avaliação. Que eu falo assim, a aprendizagem do nosso aluno, as transformações que essa aprendizagem vai acontecendo, ela é contínua. E com o planejamento, o professor, ele consegue identificar, né? Mas, para que a avaliação da aprendizagem não se torne apenas um mero instrumento classificatório, é bem importante que o professor tenha em mente e bem claro a sua concepção. Pode mudar, Weder. E a concepção de avaliação de aprendizagem que eu trago aqui hoje, ela é baseada na perspectiva de um currículo histórico crítico, que esse currículo ele é ancorado nos preceitos de uma educação que pretende possibilitar
o estudante ao acesso ao conhecimento sistematizado e historicamente acumulado pela humanidade, pela ciência, de forma crítica e engajada. Então, nessa perspectiva, o aluno e o professor, eles são agentes sociais, são chamados a desenvolver uma prática social. Então, a avaliação, ela não está centrada no processo e ela não está centrada no professor, ela está centrada no aluno, na atividade do aluno. E pode colocar o Eder. Então, é certo que a avaliação da aprendizagem, né, gente, ela está presente em todo o percurso pedagógico, né, da aquisição de novos conhecimentos. E de acordo com a concepção pedagogia crítica, ela toma como partida o que o aluno já sabe, né, a referência à prática social do estudante, além do compromisso com a sociedade. E a avaliação da aprendizagem, ela é compreendida também em 3 dimensões: a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa. A avaliação, vou falar só brevemente, um pouquinho de cada, para que vocês compreendam que as 3 juntas, elas têm que estar no processo avaliativo, ela tem que estar no processo de ensino-aprendizagem do aluno. A avaliação formativa, ela é aquela que acontece logo após o período do diagnóstico, que eu vou falar mais à frente. Então, após conhecer o que o estudante precisa aprender, o professor ele irá fazer um planejamento, ele vai fazer o seu plano de ensino, vai estabelecer os objetivos, escolher a metodologia mais adequada para alcançar tais objetivos e selecionar os instrumentos avaliativos, as atividades, mas partindo tendo como ponto de partida os resultados que ele aferiu na avaliação diagnóstica, ou seja, os conhecimentos que esse aluno possui. Então, logo, a avaliação formativa é aquela também que forma o aluno, ela está presente em todo o processo avaliativo, né, durante todo o percurso do estudante. Então, no dia a dia, na sala de aula, quando o professor ele introduz um conteúdo, ele discute esse conteúdo, e logo em seguida ele aplica um exercício ou uma atividade, ele está exercendo uma avaliação formativa, né? Tendo como foco esse processo de ensino-aprendizagem. Já a avaliação somativa ou classificatória, ela também tem o seu valor, né? Ela também tem o seu lugar no processo de ensino-aprendizagem. E tem ela como função básica a classificação dos seus alunos. Ela é realizada sempre no fim do curso ou numa unidade de ensino. E os estudantes, eles são classificados de acordo com os seus níveis de aproveitamento previamente estabelecido. Essas avaliações, ela tem um caráter também quantitativo. Pode passar. Então, de acordo com os documentos do Instituto Federal, no que se refere à concepção de avaliação no processo de aprendizagem, bem como, né, no nosso próprio PPP, o Projeto Político Pedagógico do Campo, a avaliação de conhecimento, ela tem como concepção primar pelos princípios de avaliação integral do estudante, né, com prevalência nos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre as seguintes provas finais, considerando, né, as suas modalidades. Então, na resolução, eu trouxe aqui a resolução do curso técnico integrado, dos integrados, né, do ensino médio, nesse documento, a avaliação, ela é definida, ela é em 3 formas, né, de 3 formas. A avaliação diagnóstica, né, que é no início do processo de ensino-aprendizagem, a avaliação formativa, que ela é vista como um processo contínuo e sistemático, e a avaliação somativa, como eu falei, que, né, ela acontece ao final do período, né, e ela também fornece resultados para a aprendizagem, e subdizia também o planejamento do ensino dos professores, né, para a próxima etapa.
E aí, uma observação importante sobre a avaliação diagnóstica contida nessa resolução é que, sobre a avaliação diagnóstica, é importante os professores darem um feedback aos alunos, né, do que eles, quais os resultados das atividades avaliativas, né, no mínimo de 15 dias, essa resolução trata dessa forma, né. Então, no caso da avaliação diagnóstica, sumativa, é importante também dar esse feedback, para o aluno ter consciência do que ele aprendeu e o que ele falta para aprender, para atingir tal objetivo, né? É isso, pode passar. O parecer do CNE também, ele fala sobre as avaliações, né? Ele diz que as avaliações e os exames de conclusão do ano letivo de 2020 das escolas deverão levar em conta os conteúdos curriculares efetivamente oferecidos aos estudantes. Considerando, né, esse contexto excepcional de pandemia, então, eu quero ressaltar aqui que na avaliação, o que eu devo, né, cobrar dos meus alunos? Que efetivamente a avaliação ela tem que conter os conteúdos que realmente o professor trabalhou, né? Então, nesse momento, eu tenho que pensar o que eu posso, nesse curto período de tempo, e, né, considerando as condições dos nossos alunos, né, que a gente não tem como precisar como é que é em casa, as condições, os recursos tecnológicos e de tempo, fora também as questões emocionais, então a gente tem que fazer um planejamento que efetivamente os alunos consigam aprender. Eu tenho que trabalhar todo o conteúdo planejado para 2020, que eu planejei lá no início do ano, não preciso. O foco mesmo das avaliações nesse momento, né, e do ensino das atividades remotas é garantir a aprendizagem dos estudantes, né, pelo menos o mínimo, mas garantir também que a permanência deles na escola, né. Bom, então, no momento que o professor for elaborar o seu planejamento, e é importante que ele reflita sobre o que foi planejado para o semestre no ano de 2020, e o que ele vai conseguir ministrar, ou melhor, como que o aluno vai conseguir alcançar esses objetivos. No parecer, sugere-se também que os sistemas de ensino desenvolvam instrumentos avaliativos, né, que possam ser realizados de atividades não presenciais, como nas atividades remotas. Então, pensando nisso, como que eu vou promover, como que eu vou fazer, que tipo de instrumento eu vou adotar para uma avaliação, né? Eu posso fazer um questionário no Google Formulário? Será que isso vai ser fidedigno? Porque como não é presencial, o aluno pode passar as respostas, né, para os colegas. Então, na hora de selecionar esse instrumento, a gente tem que pensar de que forma esse instrumento vai ser o mais fidedigno para avaliar a aprendizagem do nosso estudante. Então, pode passar. Eu trouxe aqui, né, vários instrumentos avaliativos indicados no parecer. Então, criar questionários de autoavaliação, ofertar por salas virtuais, meios, né, de verificar a aprendizagem, mas o que eu vou destacar no parecer é sobre a atividade, né, um instrumento avaliativo para avaliação diagnóstica, né? Então, ele diz o seguinte: após o retorno das aulas, uma atividade de sondagem de compreensão dos conteúdos abordados de forma remota. Então, posso utilizar a avaliação diagnóstica, né, nesse momento das atividades não presenciais, mas na volta às aulas, nas atividades presenciais, os estudantes também deverão ser avaliados, ser realizada uma avaliação diagnóstica para fazer um replanejamento de todo o plano que o professor elaborou para o ano, para o período, né? E aí ele vem colocando aqui, criar lista de exercícios que contemplam conteúdos abordados, né, nas atividades remotas,
utilizar atividades pedagógicas construídas através de trilhas ou materiais complementares, como instrumento de avaliação diagnóstica. Então, são vários, pode passar, né? Então, aqui, ele se estende e coloca vários instrumentos avaliativos, mas os instrumentos avaliativos, eles são elaborados e planejados pelos professores. Então, quem é a melhor pessoa para, né, escolher um instrumento avaliativo através de um plano detalhado, né, são os próprios professores. Então, ainda sobre os instrumentos avaliativos, é importante destacar que estes devem ter, né, como o Lucchesi afirma, sistematicidade. Ele deve cobrir tudo que foi ensinado para o estudante nesse período, né, nada além do que foi cobrado, do que foi ensinado para o estudante. Não pode ser perguntas aleatórias, mas as perguntas elas devem ser mapeadas, conscientes, porque não vamos repetir uma fala que é recorrente na escola, né? O meu aluno errou tudo. Mas o aluno errou tudo o quê, né? É preciso a gente apontar o que o aluno aprendeu, e é a partir da avaliação que a gente consegue identificar o que o nosso aluno aprendeu, o que ele não aprendeu. Pode passar, Ana, por favor. Então, o que é, né, uma avaliação diagnóstica, gente? Uma avaliação diagnóstica, de uma maneira bem simplificada, e como o próprio nome sugere, né, vem de uma diagnose, de um diagnóstico, de uma análise inicial. Essa avaliação diagnóstica, ela pode acontecer no início do período letivo, ela pode acontecer no início, né, do ano, ou do trabalho, num período de trabalho. Então, eu posso estabelecer uma avaliação diagnóstica no início do semestre, para eu poder detectar o que o meu aluno já sabe, e assim poder planejar os próximos passos, né? E qual é a sua função? Qual é a função da avaliação diagnóstica? A função da avaliação diagnóstica ela é para obter informações sobre os conhecimentos, sobre as aptidões, sobre as competências dos estudantes, né, com visa ao que? A organização do processo de ensino e aprendizagem de acordo com as situações identificadas, ou seja, verificar o que o estudante já sabe e o que ele ainda precisa aprender. E quais são os seus objetivos? Os objetivos da avaliação é identificar as características dos nossos estudantes. Para quê, gente? Com a finalidade de escolher o tipo de trabalho mais adequado e quais o trabalho mais adequado a tais características, né? Ou seja, a avaliação diagnóstica coloca em evidência os aspectos fortes e fracos de cada aluno, sendo capaz de precisar o ponto adequado de entrada de uma sequência didática, de uma aprendizagem, o que permite, a partir daí, determinar o modo como eu vou fazer o meu planejamento, como eu vou ensinar o meu estudante. Então, suas características, né? Uma das mais importantes características da avaliação diagnóstica é o seu aspecto preventivo, já que, ao conhecer as dificuldades dos nossos estudantes logo no início do processo educativo, é possível a gente prever suas reais necessidades e trabalhar em prol daquelas necessidades. E para que servem os seus resultados? Os seus resultados, a partir de levantados na avaliação diagnóstica, eles deverão servir como ponto de partida das ações e das estratégias pedagógicas, mas o mais importante é considerando o nosso estudante real, né, e não o nosso estudante ideal. E é por isso que a gente destaca que a avaliação é preciso a gente procurar saber o que o aluno sabe, e não o que ele não sabe. Porque o que ele não sabe, ele tem que aprender na escola mesmo.
Agora, o que ele sabe que é importante para a gente dar um pontapé, né, ser o ponto de partida para o nosso planejamento. Mas para que a avaliação diagnóstica, né, então, para conhecer, encontrar e descobrir aquilo que o aluno não sabe, a gente precisa, né, elaborar um plano de trabalho, estabelecendo os objetivos de aprendizagem e de acordo com a necessidade de cada um dos educandos. E, nesse sentido, é preciso a gente pensar como a gente vai avaliar. Como é que eu vou avaliar esse meu estudante? Existem várias formas, né, de trabalhar a avaliação diagnóstica. Eu posso trabalhar com questionário, né, nesse momento, um questionário Google Forms eu não recomendo, né, porque acho que não vai ser, os seus resultados não serão fidedignos, uma vez que o aluno pode passar as respostas, né, para outro estudante, mas eu posso trabalhar com uma síntese, né, com um mapa mental, com vários instrumentos, né, existem várias formas de trabalhar a avaliação diagnóstica, e o professor é o melhor agente capaz de encontrar essa ferramenta, né, de acordo com o seu planejamento. Então, como eu posso avaliar? O que eu tenho que levar em conta, né? Eu tenho que levar em conta o quê? Eu tenho que levar em conta que o meu aluno, ele é um sujeito singular e ele aprende de uma forma muito particular. Então, tem pessoas que aprendem lendo, outras escutando um áudio, outras têm uma memória, né, de uma imagem, outros até aprendem movimentando, né? Aprendem, estudam movimentando, andando, lendo, escutando. Então, a gente tem que diversificar o máximo para poder a gente atender, né, a diversidade do nosso estudante, né? E além, né, da diversidade de conhecimentos e habilidade que esse estudante apresenta. E a gente também tem que levar em conta a relevância do conteúdo, não só para esse momento, mas a relevância, quando a gente vai fazer um planejamento, qual a relevância desse conteúdo para o nosso estudante? E isso é muito importante a gente levar em conta também. Será que esse conteúdo, ele tem relevância nesse momento, nessa situação que a gente está vivendo? Ele vai trazer novas aprendizagens para o nosso aluno, ou ele vai deixar o nosso aluno mais confuso, né, mais perdido? E a diversidade de atividades que eu já citei, né, algumas atividades que pode ser realizada, né, como um mapa mental, como um texto, um vídeo. Então, temos várias possibilidades, e a gente tem que trabalhar com essa diversidade para atender a diversidade do nosso aluno, ou seja, para contemplar todos os alunos. E como avaliar, né? O que avaliar, na verdade? O que avaliar? O que a gente pode avaliar, né? A gente tem que avaliar as aprendizagens essenciais para a sequência da trajetória escolar, né? Que garanta a abrangência dos conteúdos, dos objetos de aprendizagem descrito no nosso planejamento, a partir do nosso planejamento. Mas esses conteúdos, essa sequência, elas têm que ser factíveis, né? Elas têm que ser possíveis, principalmente nesse momento. Então, ao elaborar o planejamento, né, as avaliações, elas têm que atender fielmente o que a gente planejou, aquilo que a gente ensinou para o nosso aluno. A avaliação, né, atendendo a excepcionalidade do momento, ela precisa ser compreendida como inovação, criatividade, reorganização dos tempos e dos espaços escolares. Pode mudar, Hélio. Então, essa ideia, né, de planejamento, ela pressupõe de que é pertinente e é importante planejar não apenas as aulas, mas os processos avaliativos, assim como eu coloco aqui nessa imagem, né? Quais são os objetivos, né? Aonde eu vou buscar esses objetivos? Opa! Como alcançá-los, né?
eu posso alcançá-los aonde? No planejamento das aulas. É a partir do planejamento das aulas que eu vou alcançar, né, os meus objetivos. E como saber se esses objetivos foram alcançados, né? No planejamento dos processos avaliativos. Então, no planejamento do processo avaliativo, pode estabelecer, por exemplo, que certos objetivos serão avaliados por meio de provas, outros por meio de projeto interdisciplinar, apresentação de um grupo, prova oral. Então, é a partir disso, né, dos instrumentos de avaliação e as ferramentas de registro e documentação desses resultados, que tem que ser planejado, né, fazem parte também dos ajustes do planejamento quando eu planejo as avaliações. Então, fazer também os ajustes de planejamento pensar também no apoio diferenciado no que eu vou ofertar aos alunos que têm maiores dificuldades. Essas são decisões que exige extrair da avaliação, não somente nota, não simplesmente nota, mas a avaliação, ela pode indicar esses caminhos, né? Pronto. Então, por onde começar? Então, eu trago aqui 5 passos da avaliação diagnóstica, né? E o ponto de partida para elaborar uma avaliação diagnóstica, né, que contemple a pedagogia histórica crítica e que permite o professor elaborar e realinhar as ações e estratégias pedagógicas, e principalmente, né, nesse contexto, que eu sugiro aqui um passo a passo da avaliação diagnóstica, né? Ela busca identificar em cada um desses passos, né, a forma como apresenta a avaliação e o que pode ser feito para evitar, né, a finalidade dessa atividade, do retorno às aulas de forma remota, que é o retrocesso da aprendizagem, né, e a evasão escolar. Então, de acordo com o Lucchesi, a avaliação, ela necessita ser praticada com rigor, um rigor de uma pesquisa científica. E se ela não for praticada com esse rigor, ela é puramente uma expressão de subjetividade, de juízo de valor, de juízo, né, emocional, né? Não que a subjetividade não esteja presente na avaliação, mas o rigor metodológico vai propiciar melhor clarificar e evidenciar essas expressões emocionais e essas subjetividades. Pode passar. Então, o primeiro passo proposto é estudar, né? Opa. Então, o professor, ele vai iniciar a sua ação, né, no planejamento das atividades, da avaliação diagnóstica, ele vai necessitar de um estudo. Ele precisa levar em conta, claro, né, a escola que ele atua, as condições de trabalho, os recursos que a escola oferece, e, nesse momento, os recursos que os estudantes possuem, né? Então, ele vai estudar todos esses elementos e vai começar também o estudo pelo currículo. Ele vai estudar o que está posto no currículo e o que está posto também, né, os conteúdos, né, nos planos nos planos dos cursos, né, nos PPCs. Então, é a partir desse estudo que o professor ele vai levantar, quais são os conteúdos necessários, né, para ser trabalhados. Então, ele pode fazer, próximo passo, né, ele pode criar, né, repensar o que for planejado, né, para 2020, a gente pode levar em conta que o mais importante nesse momento é garantir, né, o vínculo, né. Então, o que proponho aqui nessa tabelinha é fazer uma triagem do conteúdo, né, criar uma avaliação diagnóstica baseada no currículo anterior, né, a gente vai estudar o currículo anterior, e privilegiar os currículos fundamentais para a aprendizagem no currículo atual. Então, aqui no meio, nessa coluna do meio, eu vou fazer uma seleção dos currículos que eu quero trabalhar no momento, né? Então, eu vou levar em conta o currículo anterior, vou levar em conta aquilo que eu planejei para 2020 e vou tirar, né, desses dois
currículos o que eu quero nesse momento. Então, eu vou fazer eu vou criar aqui, me perdi aqui. Então, eu vou selecionar aqui os conteúdos, né, para esse semestre, para esse curto período, né? Porque como eu não sei o que vai acontecer no retorno das aulas, quando vai acontecer, então eu tenho que privilegiar apenas esses conteúdos. Então, o que eu preciso do meu aluno para que ele garanta a aprendizagem e que ele não evada? Então, é importante até, inclusive, desfazer uma confusão entre conhecimento prévio, né, prévio e os chamados pré-requisitos, né? Que eu poderia até colocar aqui como os pré-requisitos para as novas aprendizagens, mas não, são os conteúdos prévios. E apesar, né, do uso corrente desses sinônimos que a gente costuma utilizar, enquanto os conhecimentos prévios diz respeito aos saberes que os alunos já sabem, e é aquilo que eu quero saber, né, o que o aluno já sabe, os pré-requisitos, eles constituem uma lista, muitas vezes arbitrária, de conteúdos e habilidades, sem os quais, teoricamente, não seriam possível alcançar para o conteúdo seguinte. Ou seja, eu vou pensar em pré-requisito para o aluno sem avaliar o que ele já sabe. Então, eu não estou dando oportunidade para o meu aluno de oferecer a aprendizagem como é que eu falo? Coerente, né? Sim, coerente e universal, ou seja, oferecer, né, os conteúdos para contemplar todos os meus alunos, né? Esses pré-requisitos, né, que às vezes a gente determina aleatoriamente, ele não tem uma relação direta com o processo de aprendizagem, né? Por exemplo, na alfabetização, a gente pensa que o nosso aluno, ele tem alguns pré-requisitos para conhecer todas as letras do alfabeto, mas às vezes ele não tem, então eu tenho que partir do que ele já sabe, né? Então, esses são os conhecimentos prévios, diferentes dos pré-requisitos. Então, eu trabalho aqui, ó, para conhecer os conhecimentos prévios dos alunos. Pode passar, Eda. Ô, Mércia, rapidinho, acho que tem uma pergunta aqui. A Rita fez uns comentários, né, pedindo indicação de referências, que depois a gente pode passar, e o Breno perguntou, quando você se refere a currículo anterior, você faz referência a antes da pandemia, ao que foi ensinado na disciplina antes da pandemia? Então, eu acho assim, eu não entrei, não abordei, não aprofundei muito, né, nesse juízo de valor, por quê? Porque foi muito pouco tempo, né, para o professor trabalhar algum conteúdo antes da pandemia, né? Talvez o professor tenha que se replanejar, né, no sentido de verificar não o que foi trabalhado nesse período de aula. Talvez isso é só né, uma reflexão, uma proposta, né? Ele pode trabalhar sim, se ele acha que foi tempo suficiente para o aluno ter conseguido alcançar, né, uma aprendizagem nesses conteúdos trabalhados no início antes da pandemia. Ele pode sim, ele pode fazer essa avaliação diagnóstica, mas juntamente com aquilo que ele vai trabalhar, né? Mas ele pode trabalhar o currículo anterior. Eu coloquei aqui um mapa de prova, trazendo alguns conteúdos lá da BNCC sobre do nono ano, né? Então, assim, hipoteticamente, eu coloquei aqui alguns conteúdos da BNCC do nono ano, que eu posso mapear, né, fazer um mapa de prova para poder, através desse mapa, aferir os conhecimentos dos alunos, para verificar se os alunos têm o que eles sabem, né, através desse mapa, já que é do ano anterior, né, a gente tem
a gente acredita, né, que foram trabalhados esses conteúdos no 9º ano, né, e que foram assimilados, já que eles estão no 1º ano. Mas aí eu fiz esse mapa aqui só como um exemplo, né, como trabalhar o currículo anterior, selecionando alguns conteúdos, para poder, na hora de analisar e tabular esses dados, eu conseguir enxergar realmente o que o meu aluno sabe e o que ele não sabe. Né? Mas ele pode fazer, a partir desse modelo, os conteúdos que ele já trabalhou. Né? Se ele acha que foi significativo, que ele não precisa retomar esses conteúdos, iniciar novamente esses conteúdos, ele pode, sim, aferir, né? Ele pode fazer uma avaliação no sentido de verificar se foi ou não. Agora, a da Rita, eu não estou conseguindo enxergar aqui a pergunta da Rita. A Rita, ela fez só uma reflexão aqui, ó. Eu vou ler para você. Mestre, sempre é bom relembrar as bases da pedagogia histórico-crítica, que tanto influencia a educação básica do DE. Boa marca na BNCC. Depois indica para nós a bibliografia que você utiliza para fundamentar sua apresentação, preferencialmente textos em PDF. Aí ela continua. Podemos ver que o planejamento para o período atual é complexo e se faz necessário saber o que os nossos alunos estiveram estudando e lendo nos meses de pandemia. Sim, por isso que é importante o planejamento da avaliação diagnóstica. Então, eu fiz uma breve, né, uma breve citação sobre a pedagogia histórico-crítica, mas ela não é uma coisa que foi pensada para uma reflexão maior, sabe, Rita? A gente pensou em trabalhar uma oficina mais prática. Mesmo trabalhando uma oficina prática, eu tentei trazer, né, uma concepção que está nos documentos do IFB. Então, eu tentei, assim, buscar fazer uma oficina mais prática, né, um passo a passo, como esse que eu estou abordando agora, de como elaborar uma avaliação diagnóstica sem adentrar, né, na teoria mesmo, nas questões mais teóricas da pedagogia histórico-crítica. Mas eu depois, é claro, eu posso sim enviar o material. É porque o último slide apagou, não foi, Ed? Estava com as referências bibliográficas. Eu não sei o que aconteceu, mas, enfim, Mas a gente apagou. complementa e a hora que a gente disponibilizar o slide, ele vai estar com as referências, né? Tranquilo. Sim. Então, assim, voltando aqui, né, esse mapa de prova, esse mapa de prova, ele pode ser utilizado em qualquer tipo de instrumento avaliativo, né? E ele pode, sim, trabalhar com os conteúdos, o que o aluno, né, aprendeu durante a pandemia também, antes da pandemia ou no ano anterior. Ele não, isso vai depender muito do planejamento do professor, do que ele quer verificar, né, na avaliação diagnóstica, quais os conteúdos ele quer verificar na avaliação diagnóstica, quais os conhecimentos. Então, por isso que esse mapa, ele é como se fosse um guia, né, de uma construção de um instrumento, né, e ele vai também auxiliar na correção do instrumento, vai guiar a leitura dos resultados. Então. Podemos ir para o 4º passo? Oi? Podemos ir para o 4º passo? Você começou a falar então, o 4º passo, então, é fazer a leitura do que foi consolidado, né, o que foi identificado, né, na avaliação diagnóstica, né, no instrumento avaliativo. Então, lá, através daquele mapa lá de prova que eu estabeleci, né, que eu selecionei alguns conteúdos, e eu posso fazer uma leitura e tabelar e quantificar, né? Então, por exemplo, posso fazer uma leitura da turma. A questão número 1 e 2, né? A turma domina, não domina, e eu posso fazer uma leitura individual também do aluno. O aluno fulano de tal, ele domina tal questão ou ele não domina. Então, se ele não domina, eu tenho que rever esse conteúdo, né? Eu
tenho que reprogramar, né, o meu planejamento, né, e a partir desse mapa de avaliação, agrupar os resultados dos conteúdos, ou mesmo, né, identificando as fragilidades de alguns alunos. Dessa forma, os ajustes do planejamento fica mais factível, fica mais palpável, né, de ser feito a partir de evidências coletadas e quantificadas. Ela pode também servir de exemplo, por exemplo, para agrupar os alunos de acordo com suas principais dificuldades. Por exemplo, tantos alunos têm dificuldade, não consolidou, não domina, né, os conteúdos da questão 1 e 2, não domina o conteúdo de álgebra, não domina o conteúdo de geometria. Então, é a partir desse mapa que eu vou tentar né, identificar essas dificuldades, né, para poder planejar de um modo, né, de atender a individualidade de cada um, como também da turma. E é claro que esse mapa também me permite fazer um feedback para o aluno, né? É importante esse feedback para o aluno, é importante ele se reconhecer no processo de ensino e aprendizagem, aonde eu estou, o que eu preciso saber mais para alcançar tal objetivo. Então, através do mapa, dá para, olha, ô fulaninho, você não domina tal conteúdo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Então, não só, né, o aluno, né, e pensando junto com o aluno. Então, vamos trabalhar isso de forma individual, você pode trabalhar, eu vou te passar uma lista de exercício, uma leitura de tal conteúdo, né? Então, é importante desse mapa visualizar como é que os alunos estão. Então, próximo passo, né? A partir, né, dos resultados tabulados, né, a gente passa para o quinto passo, que é o planejar. Elaborar um plano de apoio para trabalhar as necessidades individuais e planejar os próximos passos baseado no resultado da turma, no resultado individual. É o que eu acabei de falar, né? A partir dessa análise, desse resultado, será possível uma melhor compreensão em relação às habilidades consolidadas para nortear o planejamento do professor. As propostas de intervenções pedagógicas podem ser, né, individuais e coletivas, né, mas ele vai nortear também o planejamento do professor, como eu disse lá no início, né, antes mesmo de fazer um planejamento, a avaliação diagnóstica, ela vem mostrar para a gente qual é o nosso aluno real, o que ele sabe e o que ele não sabe, para a gente poder fazer um planejamento que seja um planejamento voltado para o nosso aluno real e não o ideal. Então, de nada adianta a gente coletar informação se ela não serve como guia de orientação de atividade, né? Então, avaliar por avaliar nada mais é do que classificar o aluno, né? Então, avaliar, sabendo a intencionalidade dessa avaliação, é que vai mostrar o nosso caminho, a nossa função como professor, que é promover as aprendizagens do aluno, né? Então, é importante agora destacar, né, que, como eu falei pouco, né, em relação aos tipos de avaliação, sumativa, classificatória e formativa, e todas têm um papel importante, né, e o momento de ser utilizado, mas é importante frisar que a avaliação, ela não pode ser, a única coisa que ela não pode ser é excludente, ela não pode excluir o nosso aluno. Então, a gente tem que tentar ao máximo promover esse nosso aluno. Enfim, em síntese, para olhar, né, a avaliação com olhar, né, de formativa e não classificatória, devemos refletir os 3 elementos: onde o estudante deve chegar, onde o estudante está e como ele vai chegar lá. Então, a partir desse olhar, que a gente, como professor, a gente pode buscar identificar, clarificar os nossos objetivos de aprendizagem, né? Por exemplo, onde o aluno está, aliás, onde o estudante deve chegar. Então, a partir dessa situação,
eu vou clarificar os meus objetivos de aprendizagem, né? Eu vou estimular, né, a partilha do conhecimento entre os colegas, né? E vou também entender quais os objetivos de aprendizagem desse estudante para ele alcançar a aprendizagem. Então, vou ativar nesses estudantes a responsabilidade também, né, no processo de aprendizagem dele, e vou definir tarefas e atividades para alcançar tais aprendizagens, né? Então, como o estudante vai chegar lá? Então, eu vou fornecer devolutivos que ajudem aos estudantes na sua, eu não estou lendo, você acredita? Na sua trajetória até o momento, né, do seu sucesso escolar. Bom, gente, olha, é isso. Eu espero a avaliação, ela é muito mais complexa, né, do que eu abordei aqui. Ela ela tem o seu caráter, né, muito individual do professor. Ela tem ali impressas a visão de mundo do professor, né, o que o professor entende por educação, entende por o indivíduo, né? E ela leva uma maior discussão. Mas eu tentei aqui reduzir o máximo possível e tentar chegar mais num instrumento mais prático da avaliação, né? E um passo a passo da avaliação. E eu espero que tenha contribuído. Bom, é isso. Pessoal, a gente pode, então, abrir para questões agora, outras questões que não apareceram ainda, né? E eu queria falar algumas coisinhas a partir do que a Mércia falou, né? Que eu acho que a gente precisa repensar. Eu acho que uma das grandes preocupações da gente sempre é aquela da gente trabalhar o nosso conteúdo, aquilo que está previsto no plano de ensino, ou que está previsto lá no PPC do curso e tal, e aí a gente fica com aquela ansiedade e meio que ignora aquilo que o aluno traz com ele, né? E, às vezes, para trabalhar aquele conteúdo, o aluno precisava de alguns pré-requisitos que não foram trabalhados, que ele não domina, e a gente ignora. Então, para mim, na minha concepção, né, o objetivo da avaliação diagnóstica é exatamente a gente perceber quais são esses pré-requisitos, esses conteúdos que o aluno tem, porque aí eu não me engano, porque senão eu vou trabalhar sem medir, sem mensurar quais são esses conteúdos, e aí eu estou me enganando, né? Chegar lá no final do semestre, no final do ano, no final do bimestre, eu tenho aquelas decepções com a avaliação que é somativa, que tem um resultado lá, exatamente porque eu não fiz essa mensuração aí, né? E acho que um outro ponto, uma fala legal que eu gostei da fala dela aí é: avaliar é para melhorar. Melhorar o quê? Melhorar a aprendizagem, melhorar o ensino, melhorar o processo da relação professor-aluno. Se a gente não levar essas duas coisas em conta, a gente não tem como descrever um trabalho melhor aí para essa questão da avaliação, né? Aí eu vou colocar as perguntas aqui e aí a gente vai respondendo. Mércia, eu, a Elisiane está aí, Ana Lúcia, quem se achar também propósito de responder, por favor, fiquem à vontade. Eu estou meio perdido aqui, porque eu não estava acompanhando, mas acho que é o André que está pedindo para falar. Isso, André? Pode abrir o microfone, por favor? André? Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo? Sim, Estão me agora ouvindo? sim. Sim. Eu vou dar um exemplo do que eu pensei. Eu queria ver o que vocês indicam, se eu estou na linha correta ou não, né? O curso de metodologia científica, primeiro semestre do curso de CSD Logística. Ou seja, eu mal tive aulas, né? Eu tive uma licença médica, depois teve a paralisação no dia que teria aula, enfim, eu quase não tive aula.
Então, eu estou supondo que estou zero conteúdo, vou começar com zero conteúdo. E aí, o que é que eu pensei em colocar como avaliação diagnóstica? Eu tenho já a clareza dos objetivos essenciais da disciplina, que é fazer uma reflexão sobre o que é a verdade científica, que é pensar quais são os procedimentos envolvidos nessa descoberta e pensar a escrita científica e como fazer a busca, né, de material de referência. Vamos supor que esses sejam os meus objetivos principais na disciplina. E aí o que eu pensei colocar como avaliação diagnóstica era colocar meio que questões relativas ao cotidiano envolvendo esses objetivos para saber como é que os alunos representam essas questões, como é que eles têm, que carga de conhecimento, digamos, de senso comum eles trazem sobre essas questões, para eu saber se o sujeito ele já faz uma compreensão correta, né? Ou se não, a maior parte da turma tem uma compreensão incorreta disso, mas seria a partir de exemplos, né? Vamos citar um exemplo aqui. No jornal saiu que um grupo de Oxford provou que a cloroquina não faz efeito sobre estágios iniciais e médios do Covid-19. O que você entende por provar? E eu coloco lá uma série de itens, né? Provar é uma descoberta irrefutável, provar é uma possibilidade de ação, entre outras, enfim. E ver o que o aluno tem de carga, né, sobre isso, para eu poder trabalhar isso depois. Seria esse o caminho? Mércia, eu posso responder, depois você complementa, pode ser? Pode ser. André, eu acho que é esse o caminho, mas também algumas coisas anteriores. Então, por exemplo, para que seu aluno compreenda as questões de metodologia, que é a disciplina que eu entendi que você trabalha lá, ele precisa saber ler, ele precisa saber interpretar, ele precisa saber fazer um resumo, ele precisa saber fazer uma síntese. Então, talvez na avaliação diagnóstica é medir essas questões aí, até que ponto ele sabe realmente interpretar um texto, dar um textozinho lá para ele fazer uma interpretação, até que ponto ele sabe escrever um parágrafo, dar algumas ideias para ele escrever um parágrafo. Por quê? São elementos também anteriores que você não pode partir do pressuposto de que ele já sabe, de que ele tem, ponto final. Porque se ele não tiver, você tem que trabalhar com isso. Então, eu entendo que isso aí é legal, essas questões que você coloca, mas que precisa também de outras questões anteriores. É pensar assim, o que ele precisava chegar aqui pronto para eu trabalhar essa questão do conhecimento científico com ele. Acho que são outros elementos também que precisam ser acrescentados a isso. Mércia, quer falar? Eu acho que é isso mesmo, Éder. Então, talvez pedir para o aluno, né, de forma bem simples também, mas direcionada, né, guiada, né, através de um exemplo, o que ele sabe sobre esse conteúdo, né, um resumo, né, como você disse, uma síntese, um mapa mental, né, e através do mapa mental, a sua oficina de amanhã, né, dá para verificar o nível de entendimento sobre esse assunto o aluno, né, conhece, né. Eu acho que é isso. O Mércio, o Charles está fazendo uma pergunta aqui. Ó. Gostaria de saber como poderia fazer uma avaliação diagnóstica com mapa mental. Você tem algum exemplo assim de cabeça? Eu tentei pensar aqui e não consegui agora, não. Então, trabalhar com mapa mental e fazer uma avaliação diagnóstica, né? É trabalhar com a síntese, né? E isso a Elisiane pode falar melhor do que eu, né, nos objetivos, na taxonomia de Bloom, né? Trabalhar com a síntese, que é o elemento, são os conteúdos, né, mais básico, né? Então, ele pode pedir para o aluno, através de um comando, né, para verificar, pedir para ele desenvolver aqueles conceitos. Bom, eu acredito que é Eu posso mais ou menos assim. colaborar um pouquinho, Éder? Em relação, Rita, eu posso por favor. colaborar em relação a esse mapa mental, para ser usado como avaliação diagnóstica,
Normalmente a gente costuma partir de um texto provocador, o que a gente chama de texto-poema, né? Na metodologia científica, de alguma forma, de pesquisa. Pode um texto da própria disciplina, onde traga informações e os conteúdos que o professor quer saber até que ponto ele tem domínio sobre aquele assunto, e a partir da leitura ele vai trabalhar com uma técnica de resumo, resumir esse texto, tirar as ideias-chave, tirar conceitos, e a partir disso ele elabora o mapa mental. Nós temos condição de saber se ele realmente dominou o conteúdo ou se ele já tem o conceito formulado, quando ele consegue desenhar um mapa mental, traçando as relações entre os conceitos de maneira coerente. Então, é trabalhar texto. Não adianta, todas as disciplinas, para a gente fazer qualquer avaliação diagnóstico, passa pelo que o Éder falou, que é fazer o levantamento dos conhecimentos dele em relação à capacidade de resumir, de sintetizar, de interpretar e de analisar para qualquer disciplina. E o mapa mental, de fato, é um instrumento muito bom para fazer esse trabalho. Agora, é uma técnica que, se ele não sabe o que é mapa mental, você vai ter que trabalhar com ele o que é mapa mental. Aí o Éder vai nos instrumentalizar na próxima oficina para quem ainda não trabalha com isso. Quinta-feira a gente vai trabalhar com mapa mental. Oi, Elis, pode falar, por favor. Elis, seu microfone está fechado. Ei, caiu? Ela acabou de sair. Eu acho que ela caiu da conexão. Caiu a conexão. Já ela fala. O Breno está fazendo uma colocação aqui, ó, dificuldade. Oi, Elis, voltou. Eu caí, em vez de eu ligar o microfone, eu desliguei. Vocês já falaram outra coisa? Quer que eu fale? Não. Então, eu acho que... Fala mais perto do microfone, Elis. Oi. Estão me ouvindo agora? Então, acho que nesse diálogo que a gente está fazendo com relação à pedagogia na perspectiva histórico-crítico, né, a gente trazer um pouquinho desse diálogo, conversando um pouquinho com Vygotsky, né, quando ele traz o conceito de zona de desenvolvimento proximal. E aí, conversando um pouquinho sobre o que o André trouxe, a avaliação diagnóstica, André, ela está muito relacionada a gente identificar qual é essa zona de desenvolvimento potencial do aluno. Para quem não conhece o conceito de zona de desenvolvimento potencial apresentado por Vygotsky, é mais ou menos o seguinte: eu tenho uma distância, essa zona de desenvolvimento proximal, ela é a distância entre aquilo que o aluno sabe sobre aquele conteúdo que eu estou ensinando, que o Vygotsky chama de zona de desenvolvimento real. O que ele já sabe sobre isso que eu estou ensinando ou que eu quero ensinar? E o que ele sabe no sentido de que ele sabe sozinho, sem ajuda de ninguém, ele já sabe fazer, ele domina. Esse é o conhecimento real do aluno. E o que ele é capaz de fazer com a minha ajuda? É a zona de desenvolvimento potencial do aluno. Então, a avaliação diagnóstica, ela é muito importante para identificar essa distância entre aquilo que é real e aquilo que é potencial. E o professor, identificando essa zona de desenvolvimento potencial, é aí que ele tem que atuar, porque a zona de desenvolvimento potencial é aquilo que o aluno quase sabe fazer sem a ajuda do professor. Então, eu preciso saber em que lugar que esse aluno está tropeçando, o que ele não compreendeu e o que eu posso ajudar para fazer com que ele chegue a esse conhecimento, que é aquele objetivo que a gente traçou lá no planejamento, né, ou que a gente está traçando agora no planejamento. Então, a avaliação diagnóstica, ela tem esse trabalho da gente conseguir perceber isso. E aí a fala da Rita é muito importante quando ela diz assim: o mapa mental, a gente, por exemplo, você dá um texto para o aluno, né, ele vai ler aquele texto e ele vai desenvolver um mapa mental do que ele entendeu daquele texto, por exemplo. Ou se você pede para que ele faça
uma explicação, seja por forma de redigindo um texto, ou você pode pedir para ele gravar, mandar um podcast para você. É uma forma, né? Se você não quer que ele escreva, mas basta que ele converse com você, que ele grave um podcast e te mande, explicando o que ele sabe sobre aquele conteúdo. Mas quando a gente fala de mapa mental, o mapa mental não é só colocar conceitos ou tópicos, mas estabelecer conexões. Por isso a importância do que a Rita falou. Quando ele traça um mapa mental e que ele consegue estabelecer conexões do entendimento dele, aí a gente consegue ter uma realidade aproximada, se de fato aquilo que ele está entendendo tem uma lógica e tem um significado, ou se aquilo está completamente fora do conteúdo que a gente pretende trabalhar com ele. Então, eu acho que assim, você pode sim trabalhar com esses textos, André. E aí a ideia do mapa mental, eu acho que é uma excelente ideia, mas talvez você pode pedir para que eles façam um resumo do que eles compreenderam, e junto com o resumo eles façam um mapa mental, ou que eles gravem também um áudio, ou um vídeo, não sei, explicando o que eles compreenderam sobre aquele conteúdo. E aí você vai conseguir identificar essas conexões. É isso, Éder. Ok, Elis, obrigado. Eu acho que isso tudo vai depender, assim, do número de alunos que você tem, do número de turmas que você tem. Então, a gente tem que pensar nas coisas mais práticas e que a gente consiga dar esse feedback logo e que, ao mesmo tempo, proporcione para a gente também rápido os elementos para a gente planejar, né? A gente não pode fazer uma coisa muito longa, muito extensa, que aí a gente vai se enrolar ou na correção ou na elaboração disso, porque, na minha concepção, o papel primordial da avaliação diagnóstica é subsidiar a gente para o planejamento. Então, não adianta eu querer que o meu aluno faça... vou pegar exemplo de matemática, é terrível, mas eu sempre penso em exemplo de matemática. Que o meu aluno faça a equação do segundo grau se ele não domina a equação do primeiro grau. Então, eu preciso... mas ele tem que saber. Mas ele não sabe. Então, é aquela história do aluno real, né? O aluno real é esse que a gente tem. Então, eu tenho que trabalhar com ele. E tenho que trabalhar numa perspectiva de dar conta, de promovê-lo a esse ideal que eu tenho, que ele chegue no final do primeiro ano do ensino médio integrado, sabendo X, Y, Z. Né? O Breno colocou ali, é uma dificuldade, realmente, é um desafio para a gente. Não é fácil, não. Nós não estamos dizendo que é fácil, não, tá? Nós só estamos colocando assim, porque é bastante coisa, né? O André colocou ali uma observação, essas observações de demandar de acordo também com o número de turmas é importante. Eu levo em consideração sempre isso, porque é a realidade, não adianta a gente trabalhar com esse ideal também, a gente tem o real, né? Então, turmas grandes, aí a Rita está falando, as turmas de 30 alunos, né? A gente precisa... e também a perspectiva da questão do acesso. Eu estou pensando muito nessa perspectiva de fazer uma avaliação rapidinho e tal, porque eu estou contando com a tecnologia, mas se de repente eu tenho numa turma de 30 alunos, 10 alunos que não têm acesso, eu já tenho que pensar em outras estratégias também, que vão ser mais demoradas, o retorno e tudo mais. Então, são esses elementos que a gente precisa pensar. Acho que a gente não pode trabalhar assim, pensando só no ideal, não. O ideal é maravilhoso, mas, né? Aí ele está falando da questão do áudio, né? Pode ser mais rápido também o retorno, né? Depende do objetivo do professor, né? Se o áudio satisfizer isso aí, né? Pode ser. E essa questão é importantíssima, determinar o tempo do áudio, porque senão pega um aluno que fala demais, ele vai gravar um áudio de... O pessoal da Química vai saber do que eu estou falando agora. Se pegar um Ítalo da vida, onde o Ítalo me mandou 10 áudios de 10 minutos cada um, eu falei, parou, pode parar, não dá mais, tem que ser mais objetivo, né? Então, tem que delimitar essas coisas mesmo, né? Então, essa coisa, a Mércia está falando da quantidade também, né? O que mais, gente? Mais algum elemento, alguma coisa aí?
A Shirley está perguntando se entra na avaliação diagnóstica a capacidade de aprendizagem remota. Quer falar um pouco sobre isso, Elis? Por favor? É preciso avaliar Shirley, isso também. Eu também Shirley, acho, Shirley. Pode explicar um pouquinho mais a sua pergunta? O que você está chamando Abre de o microfone capacidade aí, de Shirley. aprendizagem remota? Oi, eu estou entendendo como a aluno aprende à distância, é isso. Eu tenho que considerar isso também, se isso entra na avaliação. Na avaliação diagnóstica que você está falando? Isso. É. Uhum. Olha, Éder, quer falar? Não. Você quer falar, Elis? Posso falar também. Pode falar. Eu acho que tem que levar isso em consideração, sim, porque a gente tem um aluno aí que vem de 10, 11, 12 anos de educação básica, que ele fez tudo presencial. Então, é esse aluno que aula para ele é professor na frente, na lousa, explicando, e aluno escrevendo e estudando. Essa concepção de aula que ele tem. Esse nosso aluno não optou pela educação à distância, nem nós também. Nós estamos fazendo uma educação remota num momento de pandemia, num momento que é excepcional. Então, assim, acho que a gente precisa levar em conta alguns aspectos. Eu não sei como a gente avaliaria isso numa avaliação diagnóstica, Shirley. É isso mas que eu ia falar, se tiver elementos... Eu acho que a avaliação diagnóstica, ela, nessa perspectiva que a Shirley está falando, né, você tem a avaliação com relação ao conteúdo propriamente dito, né, do que ele sabe e de onde você parte com ele daquele conteúdo. É claro que não vai dar para fazer um trabalho com cada aluno individualmente, gente. A ideia não é essa, né? Até porque a gente não tem como fazer isso, né? Mas só para a gente dar uma balanceada, né? E ter uma noção. Mas, assim, eu acredito que essa questão da aprendizagem remota, ela está muito relacionada tanto com a questão do estilo de aprendizagem, né? Ela vai estar relacionada com isso, e eu acredito que no decorrer desse, você perguntar sobre como que ele gosta de estudar, se ele prefere texto, se ele prefere... existem alguns testes, inclusive, Shirley, que é daquela avaliação dos estilos de aprendizagem de Kolbe. A Universidade Federal do Piauí, ela desenvolveu alguns questionários mais para adultos, né? Mas para adolescentes entre 15 e 18 anos já se aproxima um pouco. Você consegue, por meio de alguns questionários, identificar ainda assim de forma um pouco superficial o seu estilo de aprendizagem, né? E eu acho que isso tem mais relação com isso do que com o conteúdo propriamente dito, sabe? Então, tem que... Não é que a gente vai separar isso, mas são objetivos diferentes, né? Essa avaliação diagnóstica que a gente está conversando é sobre onde ele está e para onde que eu parto com ele nesse conteúdo e que nível de aprofundamento eu trabalho com ele, querendo chegar naquele objetivo que eu determinei, o que eu estipulei. E a outra questão é esse estilo e essa cultura de aprendizagem que ele já está adaptado, né? Dependendo da geração que ele é, se ele é um nativo digital, ou se ele está migrando agora, como a gente, né, para o digital, enfim. Então, talvez a gente possa fazer um questionário à parte com relação a isso, ou talvez você vá percebendo isso nesse percurso, infelizmente. Eu acho também, Elis, que essa coisa assim, mesmo porque a gente não vai ter como deixar ele optar, se ele não gostar, dele fazer de outra forma, né? Então, o que a gente pode sondar também nessa avaliação diagnóstica, quais são as melhores formas dele aprender, se é visual, se é com leitura, se é com auditivo. Então, assim, diversificar as metodologias seria muito interessante para poder ampliar essa capacidade dele de aprender. A Rosana colocou aí uma autoavaliação. A Shirley quer falar também, Éder. Eu achei interessante. Pode falar, Shirley. Pode falar. A Jane também tinha colocado ali. Porque eu acho assim que não tem como separar.
Isso, você fala, são dois objetivos diferentes. É difícil, porque quando você planeja uma aula presencial, você já leva em conta também contexto e interação. E o mesmo se aplica a uma aula remota, avaliação. Então, você vai considerar o contexto em que ele vai aprender. E, no caso, o contexto é diferente aqui. E eu perguntei justamente porque eu acho que é importante a gente também saber como é que já é um processo de adaptação. Eu não estou dizendo que a gente não deve fazer isso, né? Quando eu falo não, assim que é diferente, o objetivo, o foco disso, talvez um instrumento de coleta é que a gente possa fazer um instrumento de coleta específico para isso, ou pode até ser dentro da própria avaliação. Mas, por exemplo, a Rosana colocou aqui a autoavaliação. Eu acho que a autoavaliação seria uma ferramenta interessante. O que você acha? Eu não sei, né? Para ele perceber a forma que aprende. Eu acho que aquela ideia de perguntar como ele aprende talvez seja mais interessante, né? Se ele prefere... É uma autoavaliação, entendeu? É uma forma de autoavaliação. Como eu aprendo melhor? Aí você coloca lá, por exemplo, eu aprendo melhor lendo, eu aprendo... Aí ele vai marcar lá. Então, isso é uma autoavaliação, né? É o que a gente chama são os conteúdos, o saber, é o aprender a aprender, né? Ele fazer uma reflexão sobre ele mesmo. Como que eu aprendo melhor português, que é a sua disciplina? Né? Eu aprendo melhor lendo, eu aprendo melhor marcando, eu aprendo melhor ouvindo música, ouvindo áudio. Então, isso eu acho que é interessante, a autoavaliação. Então, assim, você não está focando no conteúdo, é isso que eu estou falando, que são objetivos diferentes, no sentido de que o nosso foco não é o conteúdo propriamente dito, mas é ele mesmo, em relação ao conteúdo. Pode falar, Bernardo. O Bernardo está colocando aqui, né? Qual seria o desdobramento de um resultado da avaliação diagnóstica que a Shirley está questionando? Eu acho que, vou falar e aí a Shirley pode complementar, obviamente. Eu acho que Bernardo, dar caminhos para a gente direcionar, porque, de repente, eu, como professor, pensar, vou fazer minhas aulas todas gravadas no Google Meet e disponibilizar para o aluno. Aí eu vejo lá que a maioria dos meus alunos aprendem melhor lendo texto. Então, será que essa é a minha estratégia, né? Exatamente. Melhor para esses alunos? Então, precisa adequar nesse sentido, eu vejo por aí. Ô, Éder, posso complementar aqui? Claro. Alô? Sim. Eu estou pensando assim, a pergunta foi mais para reflexão mesmo, porque já até ajudou bastante na resposta. Bernardo, sumindo sua voz, fala mais pertinho no microfone. Está me ouvindo agora? Agora sim. É que eu penso que a gente também fica muito preso à formalidade de que é uma avaliação diagnóstica, quando isso, na familiaridade lá do próprio aluno, se for um aluno do ensino médio, por exemplo, faz uma simples enquete, né, que já é uma espécie de avaliação diagnóstica. Você bota as diferentes ferramentas que quer usar e eles fazem uma escolha. Nem sempre essa escolha vai ser a mais acertada pelo público também, né? Tem que levar isso em consideração. Mas então, assim, às vezes, tendo um mix de ferramentas que vai dar uso, qual vai ser a preponderante, não aquela que vai ser dominante, né? A que vai ser única, vamos dizer assim. Agora, é bom lembrar que tem uma diversidade muito grande de públicos. E, nesse caso, então, seria uma avaliação feita por cada um. A pesquisa que a gente fez anteriormente já fazia um pouco dessa exploratória, assim, né, de quanto eles teriam de acesso. Não deu para ouvir? Eu ia falar exatamente isso. A hora que a gente vê a pesquisa lá, Bernardo, eu acho que vai dar para visualizar um pouco mais isso que a Shirley está questionando, não é não? Exato. Aí eu acho que não precisaria tanto estar preocupado com uma avaliação da ferramenta de aprendizagem ou da aprendizagem à distância. Mas sim, a gente tem que estar preocupado com a orientação, porque agora acho que todo mundo está inseguro. Eu ouvi uns comentários no WhatsApp antes da gente entrar na reunião. Acho que estamos todos assim, né? Porque estamos meio desorientados, meio sem saber para que rumo que vai seguir, porque é a primeira vez que a gente vai fazer assim. Então, imagina os alunos, eles estarão na mesma situação. Não está dando problema? Não. Tá dando sim. Deu para ouvir.
A Érica quer falar. Diga lá, dona Érica. Só para finalizar, acho que a gente tem que fazer Desculpa, Bernardo, achei que tivesse terminado. A gente tem que fazer essa orientação para o aluno, então, muito claramente. Eu acho que não temos opção. Se a gente fizer uma exploratória e descobrir que eles não têm acesso a uma aprendizagem à distância, o que poderemos fazer? Né? Não tem opção. A gente vai ter que fazer uma boa orientação, então, de como vai ser essa aprendizagem à distância. É isso. Oi, Érica. Eu estou entendendo o que Shirley está colocando, eu não tinha pensado sobre essas questões, mas acho bem interessante, e eu não tinha ainda refletido sobre isso, talvez porque a maioria dos alunos meus nesse semestre já foram alunos em outros semestres, com exceção do Proeja, então eu já os conheço, né? Mas eu acho que a gente não vai conseguir, na maioria das turmas, atender as individualidades nesse quesito de que um aprende mais com vídeo, o outro com podcast. Em algumas turmas, sim, eu acho, eu tenho turmas pequeniníssimas, a exemplo do Proeja, talvez, né, eu consiga atender essas individualidades. Então, eu penso que fazer um planejamento, tendo os alunos como parceiros, assim, construindo um junto, talvez a gente consiga acertar mais, né? E aí há também a possibilidade do compromisso, porque se eu não aprendo muito bem através do podcast, aí talvez seja uma oportunidade de eu desenvolver algumas habilidades que são importantes para a formação profissional. E aí, na medida em que eu construo isso junto com a turma e com o professor, me colocando no lugar do aluno, né, eu acabo assumindo o compromisso de fazer um esforço que, mesmo em que eu não, né, goste muito dos vídeos, entender que é um instrumento importante, né, para o meu desenvolvimento enquanto profissional, né, enquanto formação profissional. E aí, bacana, Shirley, colocar isso, porque me fez refletir, sabe? Uhum. É isso. Eu acho que a Patrícia está até colocando ali, eu também vejo por aí, que assim, a gente não tem como atender cada aluno individualmente, é meio difícil, é bastante difícil. Mas a gente precisa diversificar as formas, porque aí a gente atende mais gente. O problema é, se eu for fazer só aquilo que eu gosto e que me satisfaz, eu vou atender quem aprende no meu estilo só. Por isso eu preciso diversificar, acho que é bem por aí mesmo, né? Porque aí, inclusive, eu instigo o aluno a aprender de outras formas e, ao mesmo tempo, eu possibilito aquele que tem maior facilidade num tipo de coisa a exercitar o outro tipo que ele não tem tanta facilidade. Concordo plenamente com vocês. Concordo mesmo, acho que é bem por aí. Mais alguém, gente, quer fazer alguma colocação? A gente pode abrir a planilha lá para o Bernardo mostrar para a gente. Patrícia, quer falar? Andresa? Eu acho que se ninguém mais tiver perguntas, eu acho que a gente podia passar para a planilha, que vai ajudar também, né? A gente começar a visualizar o perfil das turmas, né? Acho que ajuda. Eu quero agradecer a quem lembrou de apertar o gravando aí, que eu esqueci. Quem foi? Muito obrigado. Eu esqueci de gravar, mas que bom. Isso aí a gente disponibiliza lá na página. Bernardo, essas letrinhas... Não, tudo bem, explica aí. Está bem pequenininho. Agora o meu microfone melhorou, gente? Que ele estava meio... O pessoal reclamando. Agora melhorou. Melhorou? Tá. Deixa eu colocar na tela lá. Aqui são os dados base das respostas que teve ao formulário que a gente fez. E percebam que a última resposta foi hoje. Foi minguando, né, o número de respostas nos últimos dias, obviamente, porque diminuiu a divulgação. E a gente teve um total, percebam que também tem essa coluna de pontos aqui que eu removo, duplicatas. Teve pessoas que responderam 10 vezes, 15 vezes o questionário. E aí, eu removendo essas duplicatas, tivemos um número meio cabalístico aí, 666 respondentes
do questionário, do formulário. Faltam ainda cerca de 100 alunos respondendo o IFB Gama todo, né? Aí, com base nesses dados, que aqui a planilha gerada pelo formulário automático são as respostas às perguntas que a gente colocou lá, eu fiz um filtro. Um deles aqui, essa planilha eu preparei ontem, anteontem, não me lembro. Não, sexta-feira, que o Kleber me pediu informações de quais eram os alunos que não teriam acesso e eles precisariam participar de um edital que o IFB estava oferecendo. E aqui dá a listagem já dos alunos, porque apesar deles não terem acesso a computador e internet e tudo, eles tiveram como preencher esse formulário de alguma maneira, chegou a ter eles a informação. O pessoal lá do Grêmio Estudantil, os professores, coordenadores, todo mundo fez um grande esforço para chegar nesses alunos e de alguma forma eles responderam. Então temos a informação de quem não tem computador, internet ou esse tipo de coisa. Aqui nesse caso, então, com o filtro da planilha dinâmica, temos a resposta aqui, ó, a pergunta: que tipo de acesso à internet você tem? O primeiro responde: eu não tenho acesso. O segundo grupo responde: tem pacote de dados 4G ou 3G. E tem um último grupo aqui, que seria o que responderia que tem acesso à internet, aí vai cair numa outra aba que eu vou colocar vocês aqui. Mas só para ver, na prática aqui, o resultado como é que fica, cada coluna que tem para depois aqui da resposta à pergunta é um curso diferente. Veja aqui agora, as letrinhas devem estar pequenininhas para vocês, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Se puder alguém abrir o áudio e ficar me dando uns feedback, porque eu fico parecendo que estou conversando igual um maluco aqui sozinho. Deus, fale comigo. Aí eu acho que agora está melhor, o Bernardo, estava bem pequenininho mesmo. Obrigado, Patrícia. Esse negócio de ficar abrindo sozinho aqui é terrível. Bom, ele fica me pedindo esse negócio de editor aqui, eu não consigo fluir direito sem clicar na planilha. Falha técnica aqui, né? Deixa eu diminuir de novo só para poder acessar a barrinha aqui de rolagem. Aí, pronto. Gente, desculpa, vou ter que deixar pequenininho porque eu não consigo rolar a tela se não deixar pequenininho. Aí percebam aqui nas colunas que são os cursos. Aí conforme eu rodo aqui para a esquerda, vai na ordem alfabética, né? Alimentos CST. Mais à direita aqui tem o Alimentos Ensino Médio, Licenciatura em Química, Logística CST, Proeja, Química Ensino Médio. Eu mudei esses nomes para ficar mais simplificado e na célula caber melhor, né? Técnico em Logística, e são esses os cursos. E o que a gente vê nos valores que tem aqui são os preenchimentos. Quem não tem acesso à internet no Técnico em Logística é Luiz Carlos de Souza Santos e Simone Balzan de Souza. A título de exemplo aí, né? Se for descendo aqui o resto... Oi. Ai, desculpa. O Milton está perguntando aqui que se até agora, entre os respondentes, apenas 10 que relataram não ter acesso. Tá. Aí eu vou ter que olhar os totais aqui. Eu Vocês acho forem que ver... se a 10 era algum curso específico, né? Eu acho que foi de um curso. Que não respondentes do total do campus? Tá. O Milton falou que ele contou pelos nomes, esses nomes que estão aparecendo aí nessa coluna. É porque a gente não está conseguindo ler direito, mas é o que está o Derek aparecendo em primeiro. Aí ele contou, são 10 estudantes. São 10 no total que não têm acesso à internet, entre os respondentes? Entre os respondentes é o total do campus Gama. Beleza. Então é isso mesmo, Milton. Certo. Aí... Acho que o Kleber quer falar ali um pouquinho. Vai lá, Kleber. Boa tarde, pessoal. Bernardo, só completar aí a pergunta do Milton. Lembrando que a gente ainda tem um número ainda de estudantes que não responderam, então a gente não sabe se evadiram ou se não tem acesso. E mais uma coisinha que me preocupou, aí falando enquanto levantamento que a gente estava fazendo lá na SEDAI, que são 165 alunos lá contemplados com auxílio. E a gente aplicou um formulário essa semana
e a maioria relatou que não estava tendo acesso à internet, a computador. Então, assim, eu não sei se foi um erro na hora que a gente aplicou o formulário, no formato da pergunta, mas, assim, esse número é bem maior, entendeu? Além desses 10 aí, que realmente colocaram que não tem, a gente ainda tem um grupo muito grande aí que não tem acesso. Aí eu não sei onde foi que a gente errou no formulário, mas, assim, você pega um pessoal aí, um grupo de 165 lá que está recebendo auxílio, 60 só conseguiram responder, os outros 100 a gente não está conseguindo contactar. Então, não sabe se foi desse período do formulário para cá, que eles ficaram sem, ou se eles responderam de um outro computador e, de repente, contaram isso aí como acesso. Então, assim, seria interessante, aí já até somando a pergunta da Rita aí, né, que essa tabela deve ser passada para os coordenadores, eu não sei como a Patrícia pensou aí, mas o trabalho dos professores vai ser muito importante nesse levantamento inicial, de dar um retorno para a gente, de falar assim, ó, da minha turma aqui, fulano, Beltrano e Ciclano não estão aparecendo, não conseguiram fazer as atividades, para a gente poder depois cruzar com esses dados aí da tabela. É isso. Beleza. Além de cruzar, Bernardo, desculpa, além de cruzar, eu acho que é tentar o contato com esse aluno, né? Se esse aluno não tem como fazer, então vamos fazer as coisas fisicamente, vamos imprimir esse material, vamos disponibilizar para ele e tal, esse tipo de coisa também, né, Kleber? E aí a importância também da gente preencher lá na planilha de gerenciamento, né, as entregas das atividades, né, porque aí como elas estarão compartilhadas com CDPD e SEDAI também, a gente consegue fazer essa busca ativa aí junto com os coordenadores, né, e tentar fazer esse acompanhamento, e tentar contato telefônico para verificar o que está acontecendo. Então vai ser um processo que a gente vai ter que fazer continuamente. Bom, se vocês virem aqui a tabela que tem na tela agora, são os respondentes, né? O total de cada curso e os que faltam responder ainda. Aí tem exatamente 100, na verdade aquele número então mudou para 667 respondentes e tem 100 faltantes aqui. E aí a preocupação que o Éder colocou, que seria entrar em contato com cada um, e a Patrícia deu uma reforçada ali, a gente já chegou a fazer esse esforço anteriormente, né? Tem um conjunto de contatos lançados aqui pelos coordenadores de cada curso, o pessoal que estava no comitê também, local, emergencial, lá, e fez um esforço de achar os contatos desses alunos. A gente pegou do registro acadêmico e tudo. Então, dá para dar uma reforçada nisso mesmo, assim, nos que estão faltando aparecer nessa planilha, dar uma reforçada e encaminhar o formulário, se for o caso dele poder preencher esse formulário. Ele está em aberto ainda, como é dinâmico, a planilha dinâmica, qualquer dado que for inserido, ele só vai girar os dados, né? Não vai alterar nada. Nada de diagramação, que eu quero dizer, mas os dados vão ser atualizados bem rápido. Então, se puder fazer esse esforço realmente de entrar em contato com cada um, eu estou assim com vamos dizer, um otimismo de que a gente não vai precisar desse tipo de ferramenta, de ter que imprimir o papel, levar lá. Se isso acontecer, vão ser raríssimos casos, 1 ou 2 no campus inteiro. Porque o que eu estou desconfiando, que são os casos aqui mais críticos, do técnico em logística e do ProEja, se eu não me engano, isso mesmo, ProEja. São os 2 casos mais críticos de falta de preenchimento aqui, podem ser evasões, ou trancamentos. Engraçado que tiveram alguns trancamentos também, que o aluno foi lá e respondeu a planilha, enfim. Vou voltar aqui agora aos resultados, né? Baseado no que a gente tem. A gente tem recebido muitos pedidos de trancamento, então o agendamento está sendo bastante solicitado aí para trancamentos, né? Agora que a gente teve uma nova data prevista no calendário. Aí, Bernardo, só um pouquinho antes de você continuar, o Milton queria falar e depois o Kleber. Não, era ainda na linha disso que vocês estavam comentando, porque são 10 alunos que ficaram registrados aí, né? Mas não se sabe quantos alunos do curso. Será que fizeram uma comparação da quantidade de alunos matriculados no início do semestre, a quantidade de alunos respondentes, ou não chegou a fazer ainda?
Não, foi feito, é o que eu tinha mostrado anteriormente aqui, ó. A Essa porcentagem? tabela tem a porcentagem também aqui do lado, né? Só que eu não estava mostrando porque eu tive que ampliar, né, a imagem. Aqui aparece no formato de porcentagem os que faltam responder. Ah, tá, Mas os entendi agora. números absolutos já dizem também a mesma coisa, né? Que seriam, ó, 15 de 128 faltam responder na licenciatura. E daí por diante aqui. São poucos até para cada curso que está faltando. Como eu disse, os críticos são técnico em logística e o técnico em administração ProEja, que faltam muitos alunos em relação aos matriculados. Mas nos outros todos, veja que são os gato pingado, né? Olha, o integrado em alimentos zerou já, todos responderam. O integrado em química faltam 4, o tecnólogo em logística faltam 4, o tecnólogo em alimentos faltam 2. Beleza, valeu. Não é isso que vai mexer muito com o resultado. Por isso que eu estou falando, se algum desses aqui, eventualmente, não tiver nenhum tipo de acesso, veja, vai ser 1, 2, né? Agora, no universo de 52 para 146, eu já imagino que tem algo além, não é falta de acesso, é talvez ali o trancamento. E o Daniel, conversei com ele por telefone antes também das férias, ele chegou a considerar isso também, de que é um curso que no primeiro semestre tem uma alta evasão. Então pode ser que o curso nem mal começou e já entrou na quarentena e eles já desistiram. Entendeu? Então, voltando para a planilha lá, onde vocês vão encontrar os diagnósticos, vamos dizer assim, né, o nível de acesso dos alunos, cada uma aba dessa aqui é referente a uma pergunta que tinha no formulário. Essa aqui era a última pergunta de todas, que era, você guarda sábado como forma de religião? Aí vem os percentuais dos que responderam sim ou não aqui. Só para ter uma ideia geral, então, que eu não vou precisar explicar aba por aba, é que as abas vão estar nesse formato aqui. Cada curso vai ter um sinalzinho de mais. Igual esse aqui de administração, se eu clico nesse mais, olha, ele se tornou um menos, que na verdade ele está desdobrando em turmas. Ele desdobra os dados, de modo que os números apareçam turma a turma, porque os próprios alunos é que preencheram a que turma que eles que turma eles pertenciam. É a limitação que eu comentei anteriormente também. Tem alguns cursos em que eles não vão saber ao certo qual é o semestre, qual é o período ou o ano que eles estão. Nos integrados não há dúvida, né? Ele está no primeiro ano, no segundo ou no terceiro, não tem outra chance. Mas há cursos que existe essa obscuridade, então tem que olhar com uma certa ressalva, essa informação desdobrada. Por isso que é bom juntar, às vezes, também, e ver como é que fica essa informação para o curso como um todo. Aqui, nesse caso, quem guarda dia de sábado no curso de administração são 4 alunos, que representam 6,15% dos alunos desse curso, dos respondentes. E daí por diante, né, gente? Só ir na direita aqui, vai rolando e achando o seu curso. Se quiser saber mais detalhes, eu vou aqui abrir um de ensino médio que fica mais claro, não há qualquer dúvida sobre as turmas, né? Primeiro ano, 38 alunos responderam que não guardam dia de sábado. Me impressionou essa planilha, que nos ensino médios tem muitos alunos, devem ser adventistas, né? Que guardam dia de sábado como prática religiosa. Então, nos integrados, é importante levar em consideração a política de não fazer reposições aos sábados, porque existe uma expressividade muito grande de alunos. Na verdade, era bom pedir declaração, né? Porque isso aí não está de acordo Sim. com a estatística, não. Claro, é bom verificar o dado, se ele é verídico, né? Se o aluno também errou o clique, ou se ele está inventando história, claro, é bom ver uma... Só para não ter aluno sábado, até eu. Mas eu digo assim, considerando que seja verdadeiro o dado, se isso se concretizar na validação, a gente tem 10% de aluno que guarda sábado e vai fazer reposições aos sábados, a gente está excluindo 10% do nosso público, né? É algo que vai guiar importantemente aí a política de reposições. Aí, partindo para as próximas abas aqui, então não vou explicar tão esmiuçadamente, é só para ver quais são, né? A opinião de retorno, isso era mais uma coisa que a gente queria verificar, mas não tem tanta importância para a política. Satisfação com retorno, prejuízo percebido, ou seja, que prejuízo eu vou ter na minha aprendizagem, né? Você acredita que você tem prejuízo na aprendizagem, sim ou não? Acesso, esse é muito importante.
Lembra que aquela primeira aba que eu mostrei, ela falava sobre não tenho acesso à internet ou tenho acesso 3G ou 4G. E existia uma outra resposta que era eu tenho acesso. Mas qual é o nível de acesso que você tem? Aqui também ajuda a responder, que era a velocidade de internet de cada um, né? E aparece no formato de metadado, não aparecem os nomes dos alunos, só números. Essa primeira parte que está em branco, elas seriam os que responderam que tem 3G. Então, não aparece nenhum tipo de velocidade aqui, porque a gente não pediu a metrificação da velocidade de 3G ou 4G. Vamos partir do pressuposto que ela vai até 1 mega ali, né? Não é algo muito veloz. E depois, assim, cada uma categoria de acordo com a velocidade da internet. Veja que quem tem internet maior do que 120 mega é quase ninguém, né? A média está ali por volta dos 10 a 30 mega de velocidade, o que é razoável. O que me surpreendeu também nos ensinos médios é que eles têm bastante acesso à internet de qualidade. Dá para se pensar, assim, numa política de apresentação em vídeos, sem nenhum problema. Agora, claro, pode ter aquela atualização de dado que o Milton comentou, ou que o Kleber também comentou. Anteriormente ele respondeu que tinha um acesso, mas agora já não tem mais. Não sei se vale a pena depois a gente repassar essa planilha, ou esse formulário, para eles realimentarem os dados, né? Mas verifiquem aqui que está do mesmo formatinho. É só abrir o seu curso, se quiser verificar por turmas, clica nesse maisinho que ele amplia por turmas. Equipamentos, esse aqui eu já deixei destacado em amarelo, a primeira linha, que é a mais importante de todos. Para mim, a mais importante é a do não acesso, né? Significa que tem computador? Tem ou não tem? Falso, não tem. Celular? Tem. Falso, não tem. Tablet? Falso, não tem. E aí vai rolando aqui à direita e vocês vão vendo que tem outros equipamentos alinhados, né? Conforme eu for descendo aqui, na verdade eu não alinhei todos, para não ficar um negócio visualmente desagradável, mas já está suficientemente desagradável, né? Se descer um pouquinho aqui, eu separei aqui, computador, caixa de som e microfone. Importante, quem tem computador, ter caixa de som e microfone para poder fazer uma videoconferência, senão não adianta de nada, né? No primeiro caso aqui não tem computador, eu vou verificar se pelo menos celular ou tablet ele tem para poder fazer algum tipo de conexão. Essa primeira linha é a mais importante, eu destaquei por conta disso, ele não tem nenhum tipo de acesso, ele pode ter até a conexão de internet, mas se ele não tem um equipamento, computador, celular ou tablet, ele está à mercê, porque às vezes é um celular do pai ou da mãe que ele vai usar e o pai ou a mãe precisa usar para o trabalho. Ele, na verdade, está sem acesso, a gente precisa fazer alguma coisa por esse aluno. E existem pessoas que responderam nesse formato aqui, né, que não tem nenhum tipo de acesso. Gente, está terrível ter que mexer com planilha dinâmica aumentada, porque fica me abrindo a tela de edição. Sim. Deixa eu só rapidinho aproveitar essa tua fala aí. Esse edital que teve aí de auxílio digital, para vocês terem uma noção, nós tivemos 109 inscritos, já que o prazo foi curto, né? Lançou na quarta e encerrou hoje. E nós tivemos até o momento 109 inscritos daqui do Campus Gama. Então, assim, comparar com esses 10 que não têm acesso, tudo bem que tem aquele que tem pouco acesso, né? Mas 109 inscritos, eu achei uma quantidade bem grande, né? Para um tempo mínimo aí de inscrição, então pode ter ocorrido esse aí que a gente está comentando, né? Reduzir o pacote, perder o acesso, mas 109 estudantes é um número bem grande. Kleber, e vai dar para contemplar quantos? É análise, né, de renda, aí tem isso tudo, aí a gente está correndo até, eu estou perturbando o chefe lá para ver se ele consegue disponibilizar isso. Mas ainda tem, o edital vai ficar aberto ainda, né, vão ser por fases, mas a gente não sabe, né, vai depender da renda, de como ele colocou lá, então, desses 109 aí, eu acredito que não consiga muitos desses não, porque comparando com os outros campos, né, ele mostrou uma tabela dos demais campos, é muito aluno, entendeu? Então, não sei como é que vai ficar isso aí. Kleber, tem quanto de recurso para executar esse edital aí? Milton, isso aí eu não sei, cara. Não sei te formar o valor, não. Que aí veio de lá da reitoria, né? Eu tô sem saber valor. Mas eu posso ver com o Rômulo depois e a gente saber disso aí. Tá centralizado, então. Rapidinho, só responder uma pergunta do André. Ele colocou aqui que caso durante o processo se verifique uma queda crescente ou significativa de alunos podendo responder às demandas, está previsto pelo IFB Nova Parada?
Então, quando o calendário, a retomada do calendário, ela foi aprovada pelo Conselho Superior, isso foi discutido lá, que é um processo que a gente vai fazer uma avaliação contínua, né? Então, não existe essa previsão de uma nova parada, mas é um processo de avaliação contínua. Então, a gente vai avaliando e, se caso for necessário, isso aí vai ser encaminhado ao Conselho Superior para análise, né? Eu acho que só fazer uma retomada aqui também, Bernardo, com relação ao percentual de adventistas, né, que a Abby até comentou ali. Quando a gente está trabalhando com as atividades assíncronas, né, então isso não seria um problema, né, que a gente pode fazer a atividade e o aluno vai ter um tempo para realizar. Então, seria um problema mesmo de reposição, utilizando o sábado para atividades síncronas. Então, é importante a gente verificar isso também, né, que aí deixar para os sábados atividades que sejam assíncronas e colocar nos dias da semana as atividades síncronas. E aí eu acho que tinha mais uma pergunta aqui que foi o Elvis. Deixa eu só achar. Qual o percentual que gostaria de voltar presencialmente, Bernardo? Que gostaria? Eu não sei, deixa eu dar uma olhada aqui na satisfação, opinião. Tá. Enquanto você vai olhando, o André complementou. Esse aqui gostaria de ter aguardado. Tá. Achou? As perguntas que fizemos também lá, os formatos de resposta que tinha, não responde exatamente essa pergunta, né? Quantos gostariam de ter voltado ou não gostariam de ter voltado? Mas indiretamente acaba ajudando, porque olha as respostas que são, né? Eu apoio o retorno das aulas de modo não presencial. Esses seriam os que gostariam de ter o retorno, né? E nesse caso aqui, as outras respostas, elas vão ao contrário dessa, que é, gostaria de ter aguardado tudo se normalizar, gostaria de ter participado das discussões, ou seja, esse é o que está em cima do muro, na verdade, não gosta nem desgosta. E o último aqui seria melhor que o ano tivesse sido cancelado, ou seja, ele não é a favor de um retorno. Aí tem como ver esses números aqui, né? Eles estão planilhados aqui também. Dá para fazer uma avaliação curso a curso, já está aqui tabelado, né? Cada uma linha está separando por curso, aí você pode tirar uma ideia de quantos estão satisfeitos ou não satisfeitos com esse retorno. Eu acho que isso aí também foi porque o formulário foi feito, Elvis, após a decisão de retomada, né, do calendário. Então, não teve exatamente essa pergunta, né? Então, a pergunta foi um pouco diferente, que eles opinaram sobre a decisão de retorno. Então, acho que não vai responder. E tem a nota também, né? Que é essa outra tabela que eu estou botando aqui. É assim, você está satisfeito ou não está satisfeito com o retorno? Aí bota uma nota de 0 a 5, com a satisfação. Aí dá para tirar essa ideia aqui também. Exatamente. E aí, o Bernardo vai ver se consegue compartilhar com todos os docentes também, que aí fica mais fácil. Quem tiver interesse em verificar alguma informação, né, todos os dados estão compartilhados e aí qualquer pessoa consegue ter acesso às respostas, né, Bernardo? Isso, perfeitamente. E aqui o André só complementou se isso poderia ocorrer por campus ou mesmo por curso. Então, André, isso aí é decisão do Conselho Superior, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliando ao longo do semestre. A gente viu que ficou inviável, se tornou inviável, a gente encaminha para o Conselho Superior vai tomar essa decisão, né? Aí tem o COI do IFB e o Conselho Superior, aí foge da nossa alçada essa decisão. Beleza. Eu acho que aqui de perguntas, Bernardo, acho que foi. Terminamos. Eu só queria mais passar uma ideia de como navegar, né, gente? Não era muito para ficar destrinchando as informações, não, porque aí cada um acessa depois lá, eu compartilho essa planilha com todos. Aí só nessa uma aqui, só deixar claro que, então, tem essas linhas aqui, né? Computador falso, veja que é todo esse bloco é falso, e aqui true, né? Verdadeiro, tem computador. Dentro dos verdadeiros, tem esses que são falsos para celular e esses que são verdadeiros para celular. Só façam esse olhar, então, assim, né, de que é uma árvore de decisão aqui, né? Se você seguir nessa linha, é falso, falso, falso. Ele não tem nada, nenhum equipamento. Por essa outra aqui, ó, falso, falso, verdadeiro. Ele tem tablet somente. Quem é que tem tablet somente? Uma única pessoa, 0,15% do público total do Campus Gama. Então, só façam essa olhada, assim, para as planilhas. Se tiver qualquer dificuldade também, não está entendendo como é que está a informação, porque ficou uma diagramação meio esquisita. Eu sei que eu fiz algumas com diagramação esquisita, mas é por conta de o cálculo não ficava bom de outra maneira, ele não saía do jeito que eu queria, e os campos calculados nessa planilha do
do Excel do Google, não é o Excel original mesmo, ele tem limitações. Então, eu tive que mexer na tabela para poder lá alcançar os cálculos que eu queria, que eram cálculos simples de porcentagem, mas foram feitos, e está saindo aqui o resultado, gente. É só se tiver dificuldade de entender a diagramação, eu estou à disposição, respondo qualquer pergunta, para não ficar muito longa aqui essa apresentação. Só mandar o zap, estou sempre aí, não tem tempo ruim, não. Beleza, brigadão, Bernardo. Éder, você gostaria de finalizar? Você e a Mércia aí? Obrigada a vocês dois aí pela organização, acho que foi ótimo. Mais uma vez, a gente teve uma boa discussão aqui. Então, beleza, pessoal. Espero que a gente tenha contribuído aí com o trabalho, né? Pelo menos para fazer pensar algumas coisas sobre avaliação diagnóstica, acho que isso é muito importante. Aproveito para agradecer a Mércia, que fez um esforço aí para elaborar esse trabalho, foi bem legal, acho que a apresentação também foi bem didática, vai estar disponível lá naquela nossa sala de aula, né? E amanhã a gente tem uma outra oficina que é sobre roteirização, né? Roteirização de atividades não presenciais. Então, tá programada para amanhã, das 10 às 11 da manhã. Eu sei que nem todo mundo se inscreveu, a gente deixou aquela opção, mas mesmo quem não se inscreveu, se quiser participar, fique à vontade, está convidado, tá bom? É muito bom ter esses encontros, mesmo que não sejam presenciais, né? Mas pelo menos ver as carinhas de vocês aí já me deixa bem feliz, assim. Eu estava meio angustiado esses dias, tipo, tá distante demais. Pelo menos quando a gente vê os nomes, os rostos aí, a Rosário lá aparecendo, é bom quando vê no vídeo, melhor ainda, né, Rosário? A Rosário, a gente se viu esses dias, ele estava participando de um congresso, né, Rosário? A gente estava se vendo lá em Curitiba. Pois é, que congresso ótimo, né? Foi excelente. A gente pode fazer muita coisa ainda por meio. Pois é, a gente tem aprendido bastante, né, com essas novas ferramentas aí. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Qualquer dúvida, manda o WhatsApp, e-mail para mim, para a Mércia, para a Elisiane, para a Ana, que a gente pode ir aí tentando socorrer na medida do possível. O Zé me mandou um e-mail essa semana aí pedindo um monte de socorros lá. Aí é legal, porque a gente também vai exercitando algumas coisas. Então, se vou até colocar aquilo lá, aquelas suas respostas, como consulta para o pessoal, se acho que pode ajudar outras pessoas também. Então, assim, não fiquem na dúvida, não deixem de fazer, porque tem alguma coisa que não compreendeu, a gente vai ajudando aí no máximo que puder, tá bom? O Sérgio está falando para compartilhar. Vou compartilhar nos grupos dos cursos, Sérgio. Pedir para cada um compartilhar, tá bom? E aí a gente vai conversando aí. A Consuelo também está participando lá, ó, com a Érica. Legal. Mas é isso, gente. Obrigado, então, pela participação de todos. Não sei se a Patrícia tem algum aviso aí. Coordenadores, se quiserem dar algum aviso aí. Aproveitando que a gente está quase numa reunião geral. Acho que não. Olha lá, a Tati já colocou lá o link da sala, né, Tati? Valeu, brigadão. Obrigado, então, por tudo, gente. Vamos aí, vamos junto, vamos tentando dirimir as nossas dificuldades juntos aí, vamos fazendo cada vez melhor, ok? E acho que é um pressuposto bem grande. A gente tem que não deixar o nosso aluno desistir por causa das dificuldades tecnológicas ou por causa das dificuldades de comunicação. A gente tem que ir atrás desses meninos, dar um jeito, desses adultos e tudo mais, e fazer com que esse pessoal esteja aí presente com a gente, ok? Abraço para todo mundo, que todos estejam bem, com saúde, para a gente retomar. O Esther também lá aparecendo, que bom. Falou então, gente. Obrigadão por tudo aí. Amanhã... Valeu, Mércia. Valeu, Éder. Valeu. Valeu, equipe. Obrigada, pessoal. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Valeu, aparecer. Agora que eu vi que você ligou a câmera, estava tão escuro aí, sua sala.